Uma boa noite, queridos amigos e amigas, um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você estiver me assistindo. Estamos começando mais uma live que nós gravamos aqui todas as quartas, às 19h30, aqui no meu perfil no Instagram, fazendo uma live simultânea também lá com o meu perfil no TikTok. Esse tema nós já conversamos há algumas semanas atrás, tá? Mas estamos aí há poucos dias do segundo turno das eleições e por tudo aquilo que eu tenho visualizado, compreendido, né? E dentro daquilo que eu posso entender acerca do que está em jogo, me senti premido pela consciência de marcarmos esse novo encontro sob esse mesmo tema: o cristão e a política. Sim, se tem utilizado muito a prerrogativa no meio evangélico e no meio dito cristão, que é necessário, né, falar sobre política e que a política não pode ficar excluída, né, da análise do espírito do evangelho como um todo, né? Muito embora em termos racionais filosóficos existam aqueles cuja tendência é achar que isso precisa ser dividido. Religião é religião, política é política, futebol é futebol. No entanto, nesse aspecto de que a política precisa ser discutida e ela pode ser analisada e pensada da ótica do evangelho, e aí percebam, tá, o vocabulário que eu estou utilizando, porque ele não é automático, e muito menos copiador de um jargão comum do gueto, do meio religioso. Eu estou utilizando evangelho e não Bíblia, ok? Isso por quê? Porque eu faço questão de ressaltar o evangelho de Cristo Jesus como orientação. Porque Jesus é a luz dos homens. Ele é a pedra angular. O que na construção civil isso significa que é a pedra fundamental, aquela que os construtores rejeitaram, já dizia o salmista. É aquela pedra onde todas as demais vigas do fundamento fazem uma conexão perpendicular. Então, sendo Jesus e tendo ele essa centralidade, até a Bíblia como um todo precisa ser interpretada a partir dele. Caio Fábio, um pastor que eu particularmente muito respeito, utiliza um termo que vale aqui repetir. Jesus é a chave hermenêutica para o entendimento da Bíblia e do todo da vida. Portanto, tendo Jesus como a ótica interpretativa, sim, eu creio que até a política pode ser abordada e pensada a partir do espírito e do princípio do evangelho. Desde que o produto final dessa análise produza um espírito, produza uma mentalidade, produza um perfil semelhante, equivalente ao de Cristo Jesus. Ao de Cristo Jesus. Portanto, há aqueles que veem a Bíblia como possuindo uma autoridade como um todo. No entanto, esses que assim fazem precisarão, inevitavelmente, se tornarem altamente seletivos no modo como eles recortam, tanto quanto no modo como eles
selecionam e hipocritamente elegem textos que respaldem as suas próprias conveniências. E aí, meus amigos, na Bíblia, nós vamos ter respaldo para toda sorte de loucura. Desde aquelas que são superestimadas em boa parte dos ambientes cristãos, até aquelas que os próprios cristãos rechaçam como tendo alguma validade. Mas se é a Bíblia como um todo que tem autoridade, sem que nela ou dentro dela você disponha de uma bússola ou de uma hierarquia que aponte a direção, então tá dado a largada para se fabricar doutrina para tudo quanto é direção, prática e comportamento. É por isso que eu faço questão de citar que a referência é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque é a partir dele que se estabelece a hierarquia interpretativa do todo da Bíblia e da vida. Portanto, meus amigos, eu quero concordar que é sim possível inclusive olhar para a política e dela depreender aquilo que mais se aproxima, aquilo que mais se compatibiliza, aquilo que, em se tratar de políticas, meus amigos e irmãos, é apenas por aproximação que a gente consegue ver aspectos que possuem pertinência com o Evangelho de Cristo Jesus. Porque é através da ótica do Evangelho que eu inclusive olho para personagens consagrados do Antigo Testamento e concluo se naquele momento, se naquela prática, se naquela atividade, eles estavam inspirados ou não. E se assim eu faço com personagens consagrados na Bíblia, meu Deus, o que dirá com a política? No entanto, o que eu quero chamar aqui para a gente pensar e refletir juntos é que Jesus, como a chave interpretativa, como a ótica interpretativa para a leitura, ele ainda é utilizado como que por conveniência e de modo muito distorcido e notoriamente adaptado, fazendo reparo em rebarbas para ele respaldar determinadas pautas, como por exemplo, já tem um amigo aqui colocando de defender o uso de armas. Né? Inclusive Jesus está sendo forçado ultimamente, até por uma palavra proferida em Lucas, onde ele faz uma colocação que aquilo dali se tornou o dogma validador da direita extremista de atribuir que Jesus, ele, se não defendia, no mínimo simpatizava com quem fazia uso de armas para defender a si mesmo, né? E isso tendo que ignorar e passar por cima não só de inúmeras falas de Jesus, como Mateus capítulo 10, onde ele diz: não temais o que vos possam fazer o homem, porque eles podem atingir apenas o corpo, né? Tanto quanto desprezar também o modo como Jesus viveu e fez, inclusive repreendendo o próprio Pedro, que após cortar a orelha de Malco como uma reação impulsiva de violência, visando defender e proteger Jesus, Jesus vira para ele e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que vive dela morrerá. Portanto, eu vejo de uma hipocrisia e de uma forçação diabólica o que estão fazendo com Jesus. Esse deputado aí, Nicolas Ferreira, tão jovem,
Um sujeito assim que me dá dó no coração, no modo como ele está se deixando levar por essa passionalidade coletiva chamada bolsonarismo. Bolsonarismo é um fenômeno coletivo que se tornou muito maior e para além do Bolsonaro. Dentro das igrejas, eles estão trabalhando com a contundência de que a política é um local que precisa ser pensado e trabalhado pelos cristãos. Mas isso eles fazem por aquilo que hoje tem sido conhecido e identificado. Na verdade já existia há mais tempo, mas pela via do bolsonarismo está se tornando mais acentuado, que é a teologia da dominação. Sim, é aquela teologia que trabalha com um viés de natureza militar, beligerante, que, impulsionado pela ideia de que a gente precisa invadir e tomar posse do que é nosso. E fazendo isso valer aqui, nessa presente ordem de coisas, em que nem o próprio Filho do Homem, que encarnou, veio e tomou o lugar que hoje os cristãos alienados e acometidos por um vírus chamado bolsonarismo estão querendo se apropriar. Sim, eles estão querendo se apropriar de um trono que pertence a Satanás e que ele concede a todo aquele que de joelhos o adorar. Vocês lembram dessa passagem da tentação de Jesus? O diabo leva Jesus até um alto monte e mostra a ele todos os reinos e glórias desse mundo. E ele disse: tudo isso eu posso te dar porque me foi dado. E olha, interessante que Jesus não refutou essa afirmação de Satanás, de que aquilo pertencia a ele. E ele diz: eu posso te dar se de joelho me adorares. Ora, só que isso a gente pensa a nível literal, né? Jesus ia ficar ali de joelho para ele, né? Ia começar a adorar: eu te adoro, Satanás. Aí ele: então tá, agora tudo é seu. Não, não é assim que funciona. Na verdade, a chave de acesso para a glória, o poder e o domínio dos homens nesse mundo aqui só acontece de duas maneiras. De duas maneiras. Número 1, se Deus te levar até lá, sem que com isso você corrompa a sua consciência e o seu ser, conforme o espírito do Evangelho de Cristo. Ou a segunda alternativa, de você chegar lá no ponto central do poder e do domínio sobre os homens, é ficando de joelhos para Satanás. E o que é ficar de joelho diante de Satanás, conforme ilustrado na tentação de Jesus? É por acaso a genuflexão dos joelhos e você dizendo: eu adoro Satanás? Não, não, não. Isso pode acontecer e acontece da maneira mais velada e a maioria não percebe. Sabe por quê? Porque isso acontece com a igreja dizendo glória a Deus, com a igreja dizendo é para Jesus, só que ela faz isso mentindo, perseguindo, oprimindo, julgando, condenando, mentindo. Olha, agora, recentemente, a tristeza de ver esse pastor André Valadão, né, cometendo uma mentira lavada diante de todos, participando de uma artimanha para veiculação
de notícias adulteradas, onde verdades são permeadas de mentiras e mentiras relativizadas e salpicadas por verdade, mas tudo engenhosamente manufaturado para atingir a finalidade principal, que é de convencer o rebanho que só se orienta por aquilo que eles falam a caminhar na direção do que eles estão dizendo. Isso é dobrar os joelhos para Satanás e adorá-lo. Então são essas pessoas que estão ficando, é a igreja evangélica que tem ficado de joelho para Satanás, naquilo em que ela se diaboliza, se utilizando dos recursos e dos comportamentos que compõem o espírito do mal, visando servir a Deus. Olha que engano extraordinário. Tem até o amigo aqui que está dizendo, mas as igrejas estão adorando o Bozo, não a Deus. Infelizmente é verdade, meu amigo. A gente vai recebendo vídeos aqui, é que eu particularmente, aqui no meu canal, já deu para vocês perceberem, eu tenho perdido muitos seguidores, né? Os direitistas, extremistas, eles não suportam. Se eles veem que você discorda do que eles pensam, eles se acham tão óbvios naquilo que eles creem, que qualquer discordância para eles já produz nele uma sensação horrorosa de desqualificação e inferioridade, e até da ideia de um inimigo que precisa ser combatido, né? É terrível o que está acontecendo, né? Portanto, nessa direção, eu recebo vídeos aqui, muitos vídeos de bolsonaristas, de gente de igrejas lotadas cantando para Bolsonaro, cantando ideologias políticas, batendo palmas. Olha, é um cenário singular, curioso, e que inclusive mostra para gente de carteirinha o fenômeno de como que o coletivo pode alienar e cegar o indivíduo. Fica mais fácil entender o que Jesus dizia, que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Porque esses, tendo validado as suas próprias certezas no coletivo, se sentem empoderados ao ponto de externalizarem, né, essas sensações e esses sentimentos de forma a se interconectarem e então produzirem um outro ente, que é um ente coletivo. A identidade pessoal dos indivíduos, ela é diluída e anulada em favor desse ente coletivo, que passa a tomar conta da consciência dos indivíduos, e eles só começam a repetir e a proferir as palavras, os jargões, as frases feitas. Os questionamentos deles são os mesmos. E o Lula, e o PT, mas e as paranoias são as mesmas, porque a gente percebe que eles estão sendo orquestrados por uma passionalidade coletiva. E utilizando um termo bíblico, por que não por uma potestade? Por uma potestade. Estamos vivendo um momento grave. Estamos vivendo um momento singular. E aí, vira e mexe, vocês me perdoem, meu amigo e minhas amigas, mas a gente vai ter que tratar desse assunto. E aí não tem jeito, é eu entrar nesse assunto. Aqui no TikTok, lá no Instagram, já deve estar saindo, e é interessante que eles colocam assim: que decepção, deixando de seguir em 3, 2, 1. Até isso é igual. Até isso é igual, mas faz parte. E o que eu respondo lá é: vai com Deus, querido. Quando essa febre passar e você entender por bem retornar, seja bem-vindo.
Porque esses ventos passam, eles estão sempre passando. E eles vão estar sempre capturando as mentalidades mais suscetíveis. Sim, as mentalidades mais vulneráveis. E que se entregando a essa mentalidade, eles vão descambando nessa direção. Inclusive, eu postei, a princípio aqui no Instagram, amanhã eu vou estar colocando aqui no TikTok esse vídeo. Um rapaz chamado Marcos Oliveira, ele fez uma leitura que eu achei muito interessante daquilo que reflete o que será o meu voto no dia 30, que será um voto crítico no candidato Lula. Só que eu quero aqui, tanto quanto conclamar a todas as pessoas que ainda não foram contaminados pela virulência do bolsonarismo. Sim, essa minha fala aqui, ela vai na direção daqueles que, por mais que simpatizem com o governo Bolsonaro, ainda resguardem o bom senso e a racionalidade. O meu voto crítico vai para o Lula porque, eu quero dizer, eu não votei no Lula ou no PT em 2018. Né? Na verdade, desde 2018 que eu vi que o Brasil entrou numa polarização extremamente perniciosa e prejudicial, venenosa, onde no primeiro turno eu votei na Marina para tentar sair da polarização, mas em 2018, no segundo turno, quando foi Bolsonaro e Haddad, eu já votei nulo, porque ali para mim o Brasil já tinha perdido. Só que agora se passaram 4 anos, e se haviam dúvidas do que se poderia transcorrer no país com o comando desse atual governo, as dúvidas não só foram sanadas, mas hoje a gente observa esse fenômeno chamado bolsonarismo. É um fenômeno que está para muito além do próprio Bolsonaro, e é por isso que essa minha fala aqui é para aqueles que ainda resguardam o bom senso. Estamos diante de uma fenomenologia perigosa e que, no modo como ela se tornou coletiva, ela está angariando cada vez mais pessoas e desfigurando elas num comportamento altamente negativo e comprometedor de agressividade, de violência, de beligerância, de insolência, de desrespeito, de preconceito. E eles estão atrevidos, eles se metem, eles invadem. Esses dias eu estava recebendo um vídeo de um sujeito que não aguentou, subiu no púlpito e começou a bater no padre. Minha gente, por mais que você possa querer se isolar no seu próprio mundo, e uma vez simpatizando com o atual governo, vendo ele até como uma proposta melhor do que o governo do Lula, no nível político, econômico, tudo isso é discutível. Inclusive, todo o meu respeito para aqueles que pensam assim. No entanto, eu faço aqui um apelo em função desse fenômeno, denominado por sociólogos e cientistas políticos e psicólogos como bolsonarismo. E nesse vídeo é lido um trecho do livro Psicologias da Massa, de Freud, e que eu quero replicar aqui para vocês. Diz o seguinte: pelo mero fato de pertencer a uma massa organizada, o ser humano desce vários degraus na escala da civilização. Em seu isolamento, era talvez um indivíduo culto. Na massa, é um bárbaro, isto é, um ser instintivo. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade
e também o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos. Le Bon, que era o autor dessa fala que Freud estava analisando, ainda se detém de maneira especial na diminuição da capacidade intelectual que o indivíduo experimenta ao se fundir numa massa. Portanto, cada vez que a gente olha para essas pessoas, e que até então eram pessoas ajuizadas, eram pessoas equilibradas, mas que quando inseridas dentro dessa massa, e falando hoje com as redes sociais, com as pessoas se interconectando para além da presencialidade, então isso confere um empoderamento ainda maior relativo aos efeitos produzidos pela psicologia das massas. E naquilo em que o indivíduo fundido e atrelado a essa massa, o seu potencial cognitivo diminui e a sua prerrogativa instintiva fica à flor da pele. E eles começam a mimetizar a mesma energia e o mesmo espírito do que patrocina a ideologia coletiva, se tornando, por conseguinte, enfatuados, egoístas, agressivos, julgadores, jactanciosos, pessoas com o seu perfil corrompido e distorcido. Meus amigos, com esses, eu digo para vocês, recomendo que não discutam com esses. Não discutam. Quando vocês perceberem esse tipo de animosidade, que inclusive vai crescendo e que naquilo em que o seu argumento é desarticulado, ele então já passa para te ofender e te julgar, recua e não faz resistência, porque eles estão acometidos desse vírus chamado bolsonarismo. E aí aqui eu tenho tantos vídeos, e nesse vídeo que eu já postei aqui no Instagram e vai ser postado amanhã aqui no TikTok, lá o próprio rapaz colocou várias enquetes, e que eu tô aqui recebendo, eu não sei vocês, eu recebo aqui a torto e direito, né, de brigas, de totais alucinações, patrocinadas por paranoias, em que os sujeitos eles já não estão nem olhando a pessoa real que está ali na frente, eles já estão lidando com fantasmagorias da própria imaginação deles, projetando isso na realidade e se tornando pessoas altamente perigosas. Altamente perigosas. Portanto, meus amigos, deixa eu agora ver aqui, eu estou recebendo algumas questões, e aí vem um amigo aqui que está assistindo e ele pergunta: e quem adora Lula? Olha, meu amigo, existem os que adoram o Lula, sem dúvidas. Inclusive, vamos dizer que o lulismo estava muito mais vivo antes de acontecer tudo o que foi acontecendo com o desmantelamento que a Lava Jato foi estabelecendo sobre o governo do PT e do Lula. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro são personagens populistas e carregam consigo o poder de desencadear esse fenômeno. No entanto, na época do PT, ok? Por mais que você visse lulistas se revirando, falando e também mobilizando as redes sociais, quando o impeachment foi estabelecido, você viu a Dilma e o partido aceitando as regras do jogo e saindo, sem ameaças ao TSE, sem insuflar revoltas. Por exemplo, o Lula, desde sempre, ele se autoproclama inocente. O que eu particularmente não acredito, ok?
Mas ele desde sempre se autoproclama inocente. E quando ele foi preso, tá? Quando ele foi preso, houve uma comoção lá dos lulistas. Porém, ele se comprometeu a não inflar. Ele se comprometeu a não criar um discurso para poder provocar o racha. Ele ficou na dele. Então esses são tipos de comportamentos que, embora eu reconheça que o Lula também, por ter essa característica de um líder populista, pode atrair esse fenômeno para a direção dele, no modo como a coisa aconteceu quando o PT começou a ser desmantelado pela ação da Lava Jato, tudo foi sendo desconstruído sem que a gente observasse os apelos que nesses 4 anos estão sistematicamente ameaçando os poderes estabelecidos. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, todas as instâncias que se levantem contra a ideologia estabelecida estão sendo enxergadas como ameaças e reputadas como comunismo, socialismo, herança do viés marxista entranhado na nossa cultura. A gente precisa... Olha, tá muito perigoso. E a coisa, no modo como ela está se articulando, ela está causando uma febre coletiva, onde pessoas estão se tornando extremamente agressivas e estão consagrando a estupidez e a mentira como liberdade de expressão. E isso é muito grave. E essa é a maior diferença que eu vejo no momento, naquilo em que foi o populismo de Lula e o que está sendo o bolsonarismo atualmente. Portanto, eu acredito que o que se formou, principalmente de 4 anos para cá, precisa ser urgente desinflamado e desinchado, sob pena de isso se permanecer no poder por mais 4 anos. Eu fico realmente a temer por nós, enquanto país, enquanto sociedade, sobretudo enquanto democracia. E diz assim: minha família é evangélica e já fiz de tudo para abrir o olho, mas estão cegos. Meu amigo, de fato, né, aí ele mais embaixo coloca: apesar de não frequentar igrejas, mas creio cegamente nas palavras bíblicas. Ok, meu amigo. Acontece, sabe, que sim, boa parte dos evangélicos foram acometidos por uma passionalidade que colocou em suspenso o juízo e a racionalidade deles. Inclusive, uma voz que tente articular como sendo de fora do meio cristão, isso já tem uma certa barreira que, por mais que você esteja totalmente respaldado pelo bom senso e até pela verdade, não adianta, o ouvido deles estão totalmente condicionados para não ouvir e não aceitar. O que dirá com o atual deflagramento do bolsonarismo, que pela sensação de maioria, ou seja, de massas, como nós estávamos lendo aqui do livro do Freud, então eles se veem empoderados na sua própria certeza, de modo que, por mais que eles não saibam explicar, eles entendem que eles não podem dar ouvidos, muito menos aceitar, porque tudo isso levaria não só a ruir essa certeza de que eles estão na iminência de trazer o paraíso para a terra, como também colocaria eles diante dos seus medos mais sórdidos. Porque toda essa ênfase deles em sustentar essa tal ideologia diz respeito a estarem lutando contra as forças das trevas. Já estão chamando o Lula até de mago negro. Sabe, olha, eu participo, pelo incrível que pareça, o meu contato está inserido em grupos do WhatsApp bolsonaristas. Eu fico lá em silêncio, mas fico ali, inclusive, tomando como um termômetro e olhando o nível da doença,
da veiculação de vídeos com meias verdades, com mentiras, com manipulações, nossa, de toda a natureza. E como aquilo está alinhado com o que eles acreditam, então eles reputam o peso de verdade. E esse é o tipo de loucura que só a realidade pode curar, de modo que é o tipo de coisa que a gente precisa urgentemente retirar da tomada, para quem sabe essas pessoas retomarem o juízo, porque a coisa está muito feia, né? E aí tem aqui os queridos, que eu queria que todos pensassem igual a mim e a você, irmão. Meu amigo, vamos orar e vamos ter essa atitude no dia 30, né, de votar. Olha, vocês nunca vão me ver aqui defendendo o Lula, fazendo L, trocando meu status no WhatsApp. Isso não. O meu voto será crítico. E com a graça de Deus, com o Lula assumindo, né, falando metaforicamente, eu já vou estar aqui com a marreta na mão para fiscalizar o governo e caminhar ali junto, avaliando, acompanhando. Eu nunca fui e não sou lulista, mas pela gravidade do que estamos vivendo, é muito perigoso deixar esse atual governo e essa extrema-direita insuflando essas ideias e dando cada vez mais força e coesão para esse fenômeno de massa que está cooptando e zumbificando muita gente boa. Muita gente boa. Reverendo, tenho uma dúvida. O Lula segue os preceitos cristãos? Querido amigo, deixa eu te falar uma coisa. Ideologia política, ela sempre vai trabalhar por absolutos, ok? Ideologia política, ela não comporta relatividades. Ela não comporta. Portanto, em termos de ideologia política, você, tanto direita quanto esquerda, você vai ter aspectos que estão alinhados com o evangelho, e aspectos outros que não estão alinhados com o evangelho, ok? E em se tratar de políticos, a melhor definição ou a melhor designação, digamos assim, que foi dada para uma figura política foi proferida pelo próprio Jesus quando ele chama Herodes de raposa. Sim, porque a raposa é um animal altamente engenhoso, que calcula e cria estratégias para capturar as suas presas, né? Portanto, essa é uma verdade que, em tese, cada um num respectivo grau e sentido, isso vai se aplicar a todos os políticos, a Lula e a Bolsonaro. Então, nesse sentido, fica tudo no 0 a 0. Agora, de fato, a esquerda tem pautas absolutamente cristãs, como visar o mais desfavorecido, as minorias, aquele que tem fome, tentar trabalhar para a igualdade, né? Assim como a direita tem as delas. Agora, o que enfeitiçou as igrejas evangélicas é que elas perderam a razão, o raciocínio de analisar e discernir as sutilezas. E elas estão operando por interpretações generalistas e absolutas, ao ponto de eu estar vendo até pastores dizendo aí, olha, quem é de esquerda não é de Deus, não. Meu Deus! Logo, é a ideologia política que se transformou na pedra angular, na pedra de esquina. Já não é mais Cristo, é a ideologia política. Porque se quem é de esquerda não é cristão, não é um cristão verdadeiro, logo, Jesus já não é o norte, a bússola, o cerne,
o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas é a ideologia política. E isso é um assinte, isso é uma prevaricação diabólica do sentido das coisas, né? Agora, eu vejo no Lula, olha, eu confesso para você, meu amigo, que eu tenho dificuldades de ver preceitos cristãos no Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura que, para mim, ele exala a hipocrisia, a fantasia e a vestimenta de um personagem cuja verdade vai para muito longe do que representa ser cristão. Por isso é que os seus apoiadores e seguidores ou precisam viver desprezando ou precisam viver se contorcendo para poder amarrar e ajeitar falas e posicionamentos do Bolsonaro. O Lula, pelo menos, ele consegue ser mais sutil. Pelo menos. O Lula, pelo menos, consegue ser um pouco politicamente correto. Embora, se verdadeiro ou não, eu não vou entrar nesse júdice, porque eu não conheço o coração, mas o Bolsonaro é escrachado. É como você querer sair num dia de sol a pino, de casaco. É você querer sair num dia de céu fechado, relampejando e trovejando sem guarda-chuva. É querer defender o Bolsonaro como sendo alguém que realmente, de verdade e de coração, defende bons valores, porque particularmente, aí eu já vou entrar numa esfera de perspectiva política, de análise psicológica, que isso vai me colocar até um pouco mais adiante de onde eu queria chegar, porque por mais que muitos nesses sentidos podem e vão divergir do que eu estou falando, o ponto principal que eu quero deixar aqui não é nem o Bolsonaro propriamente dito, porque, repito, todo o meu respeito para aqueles que olham para a plataforma política e a maneira dele de conduzir e entendem que ela é mais positiva do que foi o PT. E que, nesse sentido, ao meu ver, são apenas duas faces diferentes da mesma moeda. Mas o que eu trago aqui para preocupação é o bolsonarismo. É esse fenômeno que está sendo inflado e que, cooptando indivíduos, está colocando em suspenso suas reais identidades em favor de uma robotização do comportamento na direção do atrevimento, da agressividade, das ofensas e de toda uma jactância que tem gerado toda a sorte de divisões, de perseguições, e isso, principalmente, sobretudo, para nossa tristeza, dentro das igrejas. É isso aqui que, ao meu ver, é o mais crítico e que a gente precisa desmantelar o mais rápido possível, né? Ah, isso aqui tem até a fala do querido amigo aqui, que diz: a Bíblia fala quando Satanás vir ao mundo dizendo que é Satanás. Na verdade, querido, eu creio que você está dizendo aquela passagem em que Paulo diz que até o diabo se transforma em anjo de luz. Olha, a coisa tá tão feia e a febre tá tão grande que eu acho que Satanás pode vir como Satanás, que o pessoal vai continuar batendo palma. Ele nem precisa se disfarçar de anjo de luz. Porque o disfarce de anjo de luz, ele, vamos dizer assim, ainda é um recurso a ser utilizado para quem está com o discernimento em dia e calibrado. E aí pode ser que pela via do disfarce, o sujeito desapercebido deixe entrar um elemento maligno. Mas a passionalidade, ela se tornou tão ferrenha, colocando em suspenso o juízo e o bom senso dos indivíduos,
que se o diabo vier com a carocha dele, ele entra, principalmente se ele disser que é de direita, que é pró-família, pátria e igreja. Ele entra. E ainda vão dizer, o diabo se converteu. É o que vão dizer, porque a passionalidade cega, né? E aí o meu amigo Guto diz aqui, infelizmente as pessoas transformaram a disputa política em briga de torcida organizada. Guto, na verdade, esse fenômeno das massas, que eu inclusive li aqui um recorte do livro de Freud, anteriormente ele era um fenômeno muito mais possível de ser visualizado justamente nessas disputas entre torcidas. Mas Jung, que é um outro grande teórico da psicologia, ele falava sobre um conceito denominado imago Dei, que é um termo em latim que significa imagem de Deus. Jung, ele descrevia que, do ponto de vista psicológico, é inviável uma pessoa ser ateu. Uma pessoa pode ser ateu do ponto de vista intelectual, racional, prescindindo da sua leitura e interpretação da vida a ideia de Deus. Porém, psicologicamente, Jung dizia que o ateísmo é inviável. Por quê? Porque por mais que intelectualmente a gente possa colocar de lado a ideia de Deus, anímica e psicologicamente a gente está sempre divinizando alguma coisa. Aí o sujeito ele é ateu, mas ele diviniza o carro dele. O sujeito é ateu, mas ele diviniza a família dele. O sujeito é ateu, mas ele diviniza o trabalho dele. Portanto, psicologicamente, nós somos todos crédulos por natureza e o objeto central ao qual a gente direciona a nossa energia psíquica, divinizando aquele objeto, esse objeto Jung denominava de imago Dei, de imagem de Deus. E pensando isso no nível coletivo, nós podemos dizer que a imago Dei, ela se deslocou do futebol e foi para a política. Olha, é que eu seria capaz de tentar fazer até um experimento social, sabia? De chegar, pegar e botar um vascaíno na arquibancada de flamenguistas, ou um flamenguista na arquibancada de vascaíno, e nesse período, nesse momento em que nós estamos vivendo, existirá uma baixa probabilidade desse torcedor ser espancado ou rechaçado ali no meio. Pode ter até um fruzuê ou outro, porque sempre vai ter, mas naquele nível de há um tempo atrás, esse tipo de coisa ser considerado altamente perigoso, agora já nem tanto. Porque a imago Dei saiu do futebol e foi para a política agora. Hoje, bota um sujeito vestido de vermelho no meio de um protesto bolsonarista para você ver o que acontece. Bota um bolsonarista no meio de um protesto do PT e do Lula para você ver o que acontece. Explode, porque a imagem de Deus foi para a política e hoje é esse tema que é divinizado. E é essa rixa e essa febre que precisa ser desinflada. Precisa ser desinflada urgentemente. Aí tem aqui, discordo, reverendo, o mundo mudou muito no nível da informação globalizada. Ok. E aí vem a querida, nunca tivemos tanto ódio entre as pessoas, minha amiga, principalmente tendo a política e candidatos políticos como sendo o cerne motivacional desse ódio. De fato, é um momento singular, né? Tem até aqui a querida, sinto saudade de ir para a igreja e escutar a palavra de Deus sem politicagem.
Querida, deixa eu te falar uma coisa, e essa é uma outra coisa que eu conclamo aqui a todos os cristãos. Mais do que nunca, toda essa experiência, ela trará para a luz o real significado do que seja igreja. Sim, até então o que prevalecia era a concepção da religião dos homens acerca do que seja igreja. E que concepção é essa? De que igreja é um templo construído por cimento e tijolo, tendo um CNPJ e uma placa lá em cima dizendo igreja tal, tal, tal. Porém, isso daí é uma igreja com I minúsculo. Essa daí é o que eu chamo de ajuntamento humano. Quero aqui fazer uma distinção de algo que eu aqui vou denominar de a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é aqueles cujo vinculamento é vivido na videira verdadeira, e isso espiritualmente e pela fé. Esses estão espalhados pelo mundo, podendo estar frequentando uma igreja física ou não. Porém, a sua maneira de ser e a sua consciência são pautadas no espírito do Evangelho de Jesus, onde, no geral, os seus comportamentos refletem aquilo que Paulo, lá em Gálatas 5, denominou de frutos do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Sim, então esses estão dentro e fora daquilo que é chamado de igreja física. Portanto, aos cristãos, sobretudo aqueles que se veem perseguidos, excluídos, ou até aqueles que estão tendo que adotar uma total discrição para não suscitarem brigas, suportando até jactâncias, piadas. Meus amigos, desistam de frequentar esses templos, principalmente se o grupo como um todo, nessa igreja onde você está, adotou essa ideologia como absoluto e começou a coordenar comportamentos, perspectivas e orientações e exercer pressão moral sobre os seguidores. Sim, existe muita... Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. Inclusive eu tenho recebido bastante mensagens no meu direct de pessoas perguntando aonde a gente se reúne. Até porque eu também já disse que eu conheço grupos no Brasil afora e que estão se reunindo conforme o espírito do Evangelho. Entre em contato comigo lá pelo direct, no Instagram, que a gente tenta procurar um grupo no Brasil para você se reunir, para você se encontrar, para que você não fique fixo àquilo que é apenas uma concepção da religião dos homens, entendendo que apenas frequentando uma igreja física você estará então conectada a Deus. Mas a igreja dos homens não é a mediadora da relação entre os homens e Deus. O grande mediador da nossa relação com Deus é Cristo Jesus, e isso vivido pela fé. Portanto, no que diz respeito ao ajuntamento humano, a gente continua se ali houver compatibilidade de consciência, conforme o espírito do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se permitam, sem culpa, sem neurose, com a liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, a se sentirem livres de verificarem outros locais onde vocês discernam estar presente a mente de Cristo, que é a mente da liberdade, que trabalha com as ênfases do reino e que não substituiu
as ênfases e as importâncias, trazendo a política dos homens no lugar do Evangelho de Cristo Jesus. Que fica aqui essa mensagem e esse apelo, né, para que vocês não fiquem sustentando, inclusive com dízimos, grupos, estruturas que, se outrora eles caminharam conforme o espírito do Evangelho, agora se desencaminharam. Como Paulo denuncia aquilo que aconteceu lá no livro lá na cidade dos Gálatas, né? Começaram no espírito, mas passaram a se aperfeiçoar na carne. E isso, infelizmente, aconteceu e está acontecendo em muitas igrejas, sobretudo falo aqui das igrejas físicas, porque a igreja de Cristo, esses que perseveram a sua aliança pela fé no Evangelho, essa igreja é inabalável, né? Inabalável. E as portas do inferno jamais prevalecerão sobre essa igreja, que é vivida no coração, pela fé. E num momento onde a gente vive ausência de igrejas físicas, que sejamos igreja nesse tempo, porque esse é o espírito da mensagem, né? E aí vem Igreja Bolsonariana de Jesus Rambo. Eles idolatram o Senhor das armas. Infelizmente é isso. E aí vem a querida e diz: devo votar em quem, criatura? Minha querida, eu vou te dizer uma coisa. Eu farei um voto crítico em Lula. E conclamo a todos aqueles que ainda preservam o bom senso que façam o mesmo. E isso em função daquilo que talvez você tenha chegado agora, querida, mais para o final, e não tenha observado as coisas que eu disse, né? Até porque você está perguntando sobre o Lula, o que você tem a dizer. Minha amiga, você pode até simpatizar com o governo Bolsonaro, em termos políticos, econômicos, né? Enfim. Mas o que está em jogo aqui não é nem o Bolsonaro e nem o Lula, mas sim o bolsonarismo. Um fenômeno de natureza coletiva que está cooptando cada vez mais indivíduos e colocando em suspenso o seu senso crítico e uniformizando-os num comportamento cada vez mais atrevido, agressivo, ofensivo, jactancioso, e que não permite e não abre margens para o diferente e muito menos para o contraditório. Portanto, minha amiga, esse pode não ser o seu caso. E creio que não seja, porque até para você estar aqui me perguntando, isso é sinal de que você ainda não foi acometida pelo vírus bolsonarista. Minha amiga, você não vai me ver defendendo o Lula. Mas o meu voto, no dia 30, será um voto crítico nele, porque o meu objetivo é desinflar esse fenômeno, que, ao meu ver, se permanecer no poder por mais 4 anos, nós estaremos num tremendo risco a nível de país, a nível de sociedade e principalmente de democracia. Principalmente de democracia, né? E aí Lula é ladrão, como assim? Você está sendo injusto. Olha, querida, não é sobre corrupção, definitivamente não é. Aí vocês vão dizer, né, que o Lula já foi condenado, mas o Bolsonaro ainda não. Eram a mesma coisa que os lulistas falavam enquanto o Lula ainda estava sendo julgado, né? Mas você percebe que a mentalidade é a mesma, porque lulistas e bolsonaristas são apenas a face diferente da mesma moeda.
Eles precisam defender aqueles a quem eles idolatram e relativizar tudo que seja levantado de contraditório em relação a eles. Mas no que diz respeito a ladrão e corrupção, minha amiga, tá aí o Bolsonaro. Você já comprou pelo menos um imóvel sequer com dinheiro vivo, querida? Sim, você entende as razões porque ele coloca 100 anos de sigilo para tudo aquilo que possa ser comprometedor para a imagem, para a política dele? Por que que, inclusive, aquele que foi até então o principal ministro da justiça dele foi destituído e do cargo, né? E fazendo acusações gravíssimas, com ele trocando todos os superintendentes da Polícia Federal? Pois é, né? Mas é que ele ainda não foi condenado, está tudo em julgamento, então a gente não pode falar dele, mas só do Lula. Ah, não dá. Definitivamente, a gente sabe que não é por causa de corrupção. Mas isso talvez é uma coisa que vocês só vão entender se porventura o Bolsonaro sair e esse julgamento for adiante. Aí vai todo mundo assim, fingir que nunca defendeu, abaixar a cabeça e de repente procurar um próximo líder populista para poder defender. Aí não dá, né? Enfim, aí tem aqui a colocação, ok, tenho pena de quem vota no Lula. Querida, saiba que a recíproca é verdadeira, né? No que diz respeito ao que você vai fazer em relação ao Bolsonaro. E essa pena, né, já me mostra o quanto que a afeição ela é tão grande e que, uma vez pautado apenas nas próprias percepções e sentimentos, não se consegue ver algo muito maior para além do próprio candidato que lhe é predileto e que está em jogo e que precisa ser urgentemente repensado. Mas deixa eu ver se tem pelo menos mais alguma leitura aqui. Aí vem a querida e fala aqui, fala bonito, hein? Agora vou votar num cara ladrão e ser conivente com as ideologias das trevas. Pois é, querida, deixa eu te falar. Essa ideologia aí das trevas é uma matéria que você recebe pela Deep Web do WhatsApp, entendeu? Foro de São Paulo, comunismo, socialismo, né? Todas essas coisas. Aí a gente já vai entrar num âmbito mais político. Eu não sei nem se você conhece, querida, um país socialista. Se você for parar para ver, nem o próprio comunismo, ele nunca deu certo em país nenhum. Não é aqui no Brasil que ele vai dar. De todas as críticas que eu tenho contra o Lula, e eu tenho, pode acreditar, pelo menos os 16 anos que eles passaram no poder, nunca houve nenhuma ameaça disso aqui se tornar um comunismo. Tivemos outros problemas, sem sombra de dúvida, mas esse não. Por isso é que essas são falas, né, as ideologias das trevas, né? Essas são, para mim, ideologias das trevas é a exclusão das minorias, a filosofia armamentista, são também ideologias das trevas. Aí se a gente for entrar nessa direção, minha amiga, vão se esgotar né, os temas e as discussões, mas a grande verdade é que esse fenômeno coletivo ele vai continuar insuflando e autorizado e validado, e isso será um grande perigo para nós. O que eu conclamo, minha amiga, é um voto crítico, né? Porque o coletivo trouxe esses atuais candidatos para a gente votar. Eu, inclusive, no primeiro turno, eu votei na Simone Tebet, e que, inclusive, até concordo com o modo como ela se posicionou agora no segundo turno, porque ela também está visualizando esse fenômeno que é tremendamente perigoso para o Brasil. Mas não tendo outro candidato e sendo Lula, eu ainda entendo ele como um mal menor face a esse fenômeno chamado bolsonarismo. Aí vem, não defendo o PT e o Lula porque são
infalíveis, sem erros ou perfeitos, mas porque vi a transformação social que uma política pública pode causar. Ok. Nesse sentido, querida, eu também concordo com você. E isso tendo como equiparação o atual governo, né? Porque eu creio que, por mais que se possa, né, relativizar e inclusive criticar que o mote da esquerda é utilizar o pobre como sendo o argumento para a sua própria ascensão política, sim, isso é verdade, a gente não pode negar, mas o fato é, os números e as estatísticas foram mais generosas aos pobres e desfavorecidos durante o governo do PT. Eu, particularmente, mesmo assim, não era o governo que eu gostaria de ver no poder. Mas entre ele e o bolsonarismo e o Bolsonaro, principalmente com a formação desse fenômeno que eu estou batendo a tecla aqui, chamado bolsonarismo, eu entendo que o Lula ainda é um mal menor. E vai ser nele que eu estarei votando, né? Então, beleza, eu estou vendo aqui algumas manifestações positivas no Instagram, né? Muitas colocações. Ô, querida Angélica, eu até te peço desculpas, eu acabei me concentrando aqui demais no TikTok, e que tá aqui o pessoal comentando e tal, falando, meu Deus do céu, já tem mais de 100 mensagens, Jesus. Mas, enfim, vem um rapaz aqui e diz: você acha que estamos em um novo marco civilizatório no Brasil por causa da polarização política? Ô, meu amigo, extraindo um trecho até do querido Ed René Kivitz, que trouxe uma fala preciosa de entendimento, e sem dúvidas, meu amigo, que é isso que está em jogo. Estamos diante de marcos civilizatórios porque o bolsonarismo que está em jogo, pelo modo como ele está criando uma hipnose coletiva, ele está degradando comportamentos, modos e maneiras que são absolutamente necessárias para o bom convívio social. E disso nós estamos falando de respeito, de moderação, de limites e do valor da verdade. Porque com o bolsonarismo nós vivemos a era da pós-verdade, onde a verdade ela é utilizada apenas quando ela convém. Mas se ela não convém, ela é escrachada e inescrupulosamente adulterada e miscuída e disfarçada com mentiras convenientes, ou seja, deixa de ser verdade. Portanto, meu amigo, você traz uma colocação absolutamente pertinente. Então, indo nessa direção, meus amigos, eu quero de fato agradecer. Eu já extrapolei em muito o nosso período regulamentar, inclusive quero agradecer de coração a paciência e a interação de todos vocês. Sei que nem todos concordam, tem gente aqui e que coloca e faz e é piada e tudo. Esse é um tema que está muito forte agora e vamos juntos tentando criar consciência, aprofundar e expandir a consciência, sobretudo no Evangelho de Cristo Jesus. Meus amigos, obrigado pela companhia e pelo prestígio da audiência de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe e que você ouça com carinho as palavras que eu trouxe aqui. Vamos votar no dia 30/13. Lula. Precisamos desinflamar essa passionalidade essa passionalidade adoecida que cegou o juízo e o bom senso das pessoas, provocando toda sorte de perversões, principalmente dentro das igrejas. Que Deus os abençoe com graça e paz. Paz e bem, gente boa.